Olá, Elivaldo, bom dia, tudo Olá, bem? Nádia, tudo bem? Bom dia e bom dia a você que nos acompanha. Muito bem, o Elivaldo começa falando para a gente sobre a regularização fundiária. São milhões de hectares de terras aí prontos para serem regularizados, Elivaldo. Nádia, e é um problema antigo, a regularização fundiária, tanto de áreas urbanas como principalmente rurais. O Piauí, infelizmente, ainda é um estado dominado por terras devolutas e que o estado não tem ainda nenhum tipo de controle. Por esta razão é que o presidente do novo diretor-geral do INTERP, que é o Instituto de Terras do Piauí, Herbert Buenos Aires, mantém acesa essa chama, inclusive com recursos de operações de créditos do governo do estado, com instituições internacionais como o Banco Mundial. Só para se ter uma ideia da situação hoje no estado do Piauí quanto à regularização fundiária, o Piauí tem uma área aí estimada em 25 milhões de hectares, todo o Piauí. E, segundo o INTERP, a Nádia, 10 milhões de hectares pertencem ao estado. É uma área hoje equivalente à área destinada à agricultura dos cerrados, 11 milhões de hectares. Não é uma área qualquer. Mas desses 10 milhões, Nádia, o mais preocupante é isso. Apenas 1 milhão de hectares estão matriculados no INTERP. 9 milhões de reais estão aí. 9 milhões de hectares. 9 milhões de hectares estão aí devolutos, sem nenhum tipo de ação. É por isso que essa história da regularização fundiária, ela é urgente, é essencial, é uma questão não de governo, mas de Estado. 9 milhões de hectares sequer matriculados ou sem nenhum controle no Instituto de Terras do Piauí. Isso exige investimentos na estrutura da instituição, investimentos em tecnologia e, sobretudo, em pessoal, para que se tenha um controle real com o apoio do judiciário, que já tem uma vara agrária, para tratar dessas áreas mais conflituosas. O maior problema é exatamente o sul do Piauí, pelo que a região representa em termos produtivos. É hoje a última fronteira agrícola do país, é a região que mais produz grãos no estado e também com destaque até no âmbito da região Nordeste. Portanto, esse desafio ele está mais do que nunca na ordem do dia da ação pública estadual. E a dinheiro que vai sendo perdido, vai saindo pelo ralo do estado. São terras que ficam completamente vulneráveis a qualquer tipo de ação irregular. Grilagem, fomenta a grilagem, irregularidade, especulação, ou seja, todo tipo de bandalheira, infelizmente, no campo, o Piauí ainda tem que conviver com esse quadro. Elivaldo, essa semana o senador Aécio Neves, que foi alvo de mais um pedido de prisão por parte da Procuradoria-Geral da República, disse que vai continuar mesmo afastado, a melhor que ele faz, da presidência nacional do PSDB. Por enquanto, interinamente, o partido continua sendo presidido pelo senador Tasso Gereissati, que é do PSDB do Ceará, que inclusive comandou aquele programa polêmico que tinha como foco especialmente... A mira era justamente sobre Michel Temer. Ele espalhou brasa, né? Espalhou brasa para todo lado e o tucanato está todo muito dividido. Mas hoje tem um encontro do partido em Brasília e deve, claro, ser discutido esse posicionamento do PSDB. Correto. A Executiva Nacional do PSDB está em estado de alerta desde o início da semana, em reuniões em Brasília, discussões envolvendo as principais lideranças da sigla no país. Agora, hoje é o novo momento. É uma reunião da Executiva com representantes do PSDB de todos os estados. O Piauí, por exemplo, será representado pelo presidente da Executiva Estadual, o deputado Marder Menezes, e provavelmente com o prefeito Firmino Filho, que ontem estava em Brasília tratando de ações administrativas, buscando recursos aqui para Teresina, mas permanecendo em Brasília hoje, ele deve também participar desse encontro lá em Brasília. Vamos saber, Nádia, quem tem força no PSDB? O PSDB precisa logo antecipar, inclusive, a sua convenção nacional, para se saber quem tem força do partido, para exatamente evitar essas divisões internas que acabam sacrificando a política eleitoral, a estratégia eleitoral dos tucanos para 2018. Muito bem, e Geraldo Alckmin, segundo Fernando Henrique Cardoso, pelo menos até agora, deve ser mesmo o candidato do PSDB em 2018 à presidência da República. Já se fala até em Dória no DEM. Pois é, Dória no PSDB talvez não tenha todo esse respaldo, esse apoio ainda, né, para ser um presidenciável. Acabou de assumir a Prefeitura de São Paulo, né? Está no segundo ano de administração, no primeiro ano de administração da Prefeitura de São Paulo. Bom, ontem teve em plenário o início da votação da reforma política. O que aconteceu ontem lá em Brasília foi o seguinte: o deputado Rodrigo Maia colocou a reforma em discussão, mas os deputados decidiram ir fatiando os pontos do relatório do deputado do PT, da Comissão Especial da Reforma Política, do deputado... Vicente Cândido, do PT de São Paulo,
que inclusive propunha a criação desse fundão baseado no 0,5% da receita corrente líquida, o que geraria todo aquele valor de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Isso aí já saiu da pauta porque os deputados sentiram que era completamente inviável colocar isso agora. Então vai voltar para uma outra comissão da Câmara, né? E depois é que vai voltar para o plenário. O Distritão saiu da pauta porque era um assunto que não havia o menor consenso, mas a gente vai a Brasília porque o Délio Rocha acompanhou tudo isso muito de perto e vai contar para a gente, então, Délio, quais são os próximos passos dessa reforma política. Bom dia para você. Bom dia, Nádia. Bom dia, Elivaldo. Bom dia a todo o Piauí. Para começar, eu queria recordar que anteontem o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, que é o relator do texto da reforma política, ele disse que iria rezar muito para Santa de Virges para ver se a votação sairia no plenário da Câmara. Mas, pelo visto, Santa de Virges não quis aí interferir no assunto dos deputados. E o que aconteceu ontem é que os deputados tiveram 3 turnos aí para fazer essa votação. A sessão começou pela manhã, continuou à tarde e entrou pela noite e não aconteceu nada. Aliás, aconteceu, no máximo o que aconteceu ontem foi aquela mudança, né? O 0,5% da receita corrente líquida não vai existir mais para o fundo de campanha das eleições de 2018. E o que deve acontecer agora é que o novo fundo deve ser fixado a cada eleição pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso. E eu queria destacar também que o texto da reforma política ele vem gerando polêmica desde o início. O tão esperado consenso nunca aconteceu e ontem, mesmo após essa primeira votação no plenário, o tema continuava gerando mostrava a divisão dos deputados. Vamos conferir. A rigor, nós deveríamos votar. Mas existem pessoas que querem obstruir, isso é legítimo. Existem outras que têm a compulsão da própria voz. Não resistem, querem ficar ouvindo a própria voz. De qualquer maneira, esse processo começou errado. Há 2 ou 3 meses atrás, quando foram criadas 3 comissões de reforma política aqui na Câmara. Uma já é uma encrenca, você imagina 3. Naquela época, eu fui ali para o microfone e disse, olha, está visto que isso é para dar em nada. Vamos deixar aqui registrado, porque nós temos o dever de estar atentos. Há uma armação para manter tudo como está. Cada um tem uma reforma política na sua cabeça. Cada um tem uma. Se nós já não, eu só voto se for a minha. Tanto os partidos quanto os deputados. Cada um fechar, eu só voto se for a minha. Não vai avançar nada. Então nós precisamos do seguinte, não, tudo bem, isso aqui eu até não concordava, mas considerando que vai entrar num contexto, nós vamos apoiar e daí podemos chegar a algum resultado. O Supremo Tribunal Federal tem mais de 100 anos de existência, nasceu junto com a República, no mesmo dia da República, formalmente constituída, a Federação Supremo. Então, você querer reinventar a roda, as cortes constitucionais são típicas de países parlamentaristas como a Europa. A nossa tradição veio da Comissão de Filadélfia, cuja Suprema Corte da América tem mais de 200 anos. E nos Estados Unidos, há o desgaste do Presidente da República, há o desgaste do Congresso, mas a Corte Suprema é a instituição mais venerada pelos americanos. Além da proposta discutida ontem no plenário da Câmara, a reforma política ela contempla ainda a chamada PEC do Marcelo Castro, que prevê o fim da reeleição no Executivo, e a PEC 28216, que prevê o fim das coligações partidárias. E ontem eu conversei até com a relatora dessa última PEC aí, que foi aprovada em uma das comissões da Câmara. E ela explica aí o que essa proposta dela pode mudar na prática. O texto original veio para 2020 e hoje, com o destaque, ele foi validado dentro do relatório para 2018 já, o estabelecimento de cláusula de desempenho. A partir de agora vai haver essa normatização para que os partidos possam ter acesso a tempo de rádio, TV e fundo partidário. E as federações partidárias, que vão justamente atender os partidos que não conseguirem, através do quociente eleitoral, ter acesso a esses recursos e alcançar a cláusula de desempenho.
Pois é, e depois de tantas idas e vindas, fica até difícil fazer uma previsão do que vai acontecer na reforma política. Na próxima semana, o tema vai ser discutido novamente no plenário da Câmara. Agora resta saber o que vai acontecer. Agora, lembrando que tudo que foi discutido aí precisa ir ainda para o Senado. E aí é aquela história do prazo, quanto mais o tempo passa, fica mais difícil cumprir o prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para que as novas regras possam valer nas eleições de 2018. Nádia. Obrigada, Délio Rocha, nos atualizando aí. Você viu que o Délio conversou com importantes figuras, as mais importantes, inclusive a deputada Chérida, que vem se destacando aí nessa reforma política. Obrigada, Délio Rocha, um bom dia para você. Até logo mais no Jornal do Piauí.